Você sabe como é possível esta máquina realizar esse tipo de movimento? Nessa série de vídeos você terá essa e outras informações. Olá pessoal, sou Lucas Germano do Grupo Renix e vou te auxiliar no caminho para conhecer as mangueiras hidráulicas. Mas antes, vamos falar brevemente do sistema hidráulico, onde as mangueiras desempenham um papel fundamental. Um sistema hidráulico é composto por elementos-chave que torna possível a movimentação de um equipamento. Regularmente, o sistema hidráulico é composto por uma bomba hidráulica, que possui a função de alimentar o sistema com fluido, um cilindro hidráulico responsável pela movimentação mecânica e a mangueira, que é responsável pelo transporte do fluido de um ponto A ao ponto B. Fazendo uma breve analogia, a bomba hidráulica é o coração do sistema, o cilindro hidráulico realiza a articulação e as mangueiras hidráulicas são as veias que transportam o fluido pelo sistema. Agora que te expliquei um pouco sobre o sistema hidráulico, podemos começar a falar de mangueiras hidráulicas. De forma geral, mangueiras hidráulicas são condutores de fluido de grande importância no equipamento. Elas são um elemento de ligação entre dois pontos e foram desenvolvidas com a função de transportar materiais líquidos ou gasosos de um ponto A até um ponto B. As mangueiras hidráulicas funcionam como tubulações flexíveis e podem ser utilizadas em locais para substituir os tubos hidráulicos. E por conta de serem flexíveis, apresentam uma série de vantagens como capacidade de absorver vibrações, possibilidade de articulação e facilidade de montagem. Para atender à necessidade de um sistema hidráulico que utiliza um fluido sob pressão como transmissão de energia, as mangueiras hidráulicas necessitam suportar alguns requisitos de aplicação, como por exemplo, a pressão hidráulica gerada por esse sistema, a compatibilidade química com o fluido transportado e raios de curvatura. Isso só é possível em virtude da sua forma construtiva. Portanto, o movimento gerado por essa máquina acontece através da passagem do óleo hidráulico pela mangueira, permitindo que esse óleo alcance determinados pontos da máquina e exerça a movimentação necessária. Para atender à necessidade de um sistema hidráulico que utiliza um fluido sob pressão, as mangueiras hidráulicas necessitam suportar alguns requisitos de aplicação, e isso só é possível em virtude da sua forma construtiva. As mangueiras hidráulicas são compostas por diferentes diâmetros, classificações de pressão, tipos de reforço e tipos de cobertura. E a estrutura não seria diferente. Elas possuem uma variedade de formas, sendo construída em camadas, e cada uma delas é projetada para atender a uma necessidade específica de desempenho, onde a maior parte das mangueiras possui pelo menos 3 camadas, sendo compostas por tubo interno, reforço e cobertura. Tubo interno. A primeira camada de uma mangueira é o tubo interno, que tem a função de transportar o fluido hidráulico sem que haja vazamentos por toda a sua extensão. Para suportar o transporte de diversos tipos de fluidos, o material do tubo interno precisa ser compatível quimicamente com o fluido. Sendo assim, é produzido a partir de variados tipos de borrachas, podendo também ser derivados de materiais plásticos. Por isso, é importante consultar a tabela de compatibilidade química que o fabricante ou seu fornecedor oferece. Comumente, a borracha mais utilizada para a construção de tubos internos de mangueiras hidráulicas é a nitrílica NBR, que proporciona alta resistência a óleos minerais, óleos biodegradáveis e combustíveis. Reforço. Com as altas pressões encontradas nos sistemas hidráulicos, o tubo interno de borracha não sobreviveria por muito tempo sem um reforço adequado para cada aplicação. Esta camada tem o nome de reforço, pois a sua função é fornecer resistência estrutural e integridade para a mangueira, suportando a pressão interna do fluido hidráulico durante a operação. Comumente, é possível escolher entre duas famílias de reforço, sendo classificadas como mangueiras trançadas e mangueiras espiraladas. Encontra-se no mercado mangueiras trançadas com uma ou duas camadas de reforço, podendo ser material têxtil ou de aço. Já quando falamos em mangueiras espiraladas, encontramos no mercado com 4 ou 6 camadas, podendo existir mangueiras com mais camadas em casos especiais. Entre cada camada de reforço de uma mangueira hidráulica, existe uma película protetora que possui a função de impedir o desgaste por fricção entre as camadas do reforço.
Para aplicações de baixa pressão, menor que 100 bar, por exemplo, reforços têxteis podem ser usados nas mangueiras. Já em aplicações de média a alta pressão, em torno de 100 a 300 bar nas bitolas menores, é comum mangueiras com reforços trançados de aço. E em mangueiras de alta a super alta pressão, que trabalham acima de 200 bar e em bitolas maiores, as mangueiras são com estrutura em reforço espiral de aço. Por fim, alguns modelos de mangueiras hidráulicas precisam realizar o trabalho de sucção do fluido, e para que sejam capazes de realizar esse tipo de função, necessitam possuir uma forma construtiva específica. Essas mangueiras possuem logo após o reforço um fio de aço enrolado no formato espiral, conhecido como helicoidal, em torno da mangueira e por todo o comprimento dela. Além de proporcionar uma resistência ao vácuo gerado por pressão negativa, esse helicoidal também evita que a mangueira se feche e tenha seu fluxo diminuído enquanto realize a função de sucção. Cobertura. Principalmente por conta de intempéries, a exposição do reforço das mangueiras pode comprometer a vida útil de todo o conjunto. Para evitar este problema, a cobertura é o contato com o mundo externo. Os materiais de cobertura de mangueiras são variados, selecionados por muitas razões, desde fatores simples, como economia de fabricação ou cores, até fatores críticos de segurança, como resistência ao fogo, abrasão e temperatura. As principais categorias de tipo de cobertura são as seguintes. Cobertura de borracha lisa. A borracha é vulcanizada em contato direto com o vapor em altas temperaturas ou com molde plástico externo, apresentando uma aparência de borracha completamente lisa. Cobertura plástica. Mangueiras com este tipo de cobertura são fabricadas num processo similar ao comentado anteriormente e também resultam num aspecto liso. Comumente, mangueiras com este tipo de cobertura possuem também o tubo interno em material plástico, sendo estas conhecidas como mangueiras termoplásticas. Cobertura de borracha enfaixada. A cobertura é revestida em uma fita de nylon úmida durante a vulcanização, que é um processo de fabricação, permitindo tolerâncias mais rígidas e uma chance reduzida de defeitos na cobertura. Quando a fita de nylon for removida, a mangueira manterá sua marca, tornando-a facilmente distinguível das demais. Cobertura trançada de tecido. Uma cobertura de tecido pode ser usada em situações onde baixo peso e dissipações de calor são necessários. Devido à sua resistência relativamente baixa, esse tipo de cobertura costuma ser utilizado apenas em mangueiras de baixa ou média pressão. Sem cobertura. Existem alguns tipos de mangueiras onde o reforço também faz o papel de cobertura. Essa opção se encontra apenas em situações em que uma trança de fio de aço inoxidável é utilizada. Por exemplo, a mangueira SAE 100R14. Por norma, as mangueiras hidráulicas devem apresentar informações obrigatórias que auxiliam na identificação de diversas informações. Essas informações são escritas na cobertura por todo o seu comprimento, com espaçamentos mínimos para que não hajam interrupções de dados quando ela for cortada. Essa marca, ou leyline, como é chamada, geralmente contém o nome do fabricante ou modelo da mangueira, normas de fabricação, bitola, pressão de trabalho, normas específicas e lote de fabricação. Já em mangueiras sem cobertura, como no caso da SAE 100R14, as informações são identificadas pelos fabricantes em etiquetas ou fitas. Para ter um melhor entendimento dos critérios de seleção para engenharia, projeto e estrutura de mangueiras, vamos apresentar os principais padrões internacionais para mangueiras hidráulicas. De modo geral, a Europa e os mercados ligados à Europa tendem a seguir padrões impostos pela normativa EN, enquanto os mercados americanos e os mercados ligados à América tendem a seguir os padrões propostos pela normativa SAE. Ambos os padrões especificam critérios de fabricação, como diâmetros internos e externos, alguns requisitos mínimos, como por exemplo temperatura máxima e mínima de trabalho, e características específicas, como a capacidade de realizar sucção, e isso se dá para todas as diferentes categorias de mangueiras. Na imagem, é possível visualizar as normas mais comuns do mercado. Nestas normas estão especificados principalmente as dimensões físicas, diâmetro interno, externo, espessura da cobertura e outras mais. Os requisitos hidrostáticos, como a pressão máxima de funcionamento, ruptura, o raio mínimo de curvatura e os requisitos de testes e de qualificação. Num esforço para consolidar todas as normas, os padrões ISO são projetados para realizar a fusão de ambos, o SAE e o EN. Na imagem é possível visualizar alguns exemplos.
Os padrões EN e SAE não cobrem todos os requisitos do mercado, por isso alguns fabricantes também produzem mangueiras que possuem características bem além das especificações internacionais, conhecidas como mangueiras excede norma. Além disso, dentro da normativa ISO 18752, temos as mangueiras conhecidas como isobáricas, que são mangueiras onde a pressão de trabalho é constante em todas as bitolas. Nesta norma, as mangueiras são classificadas em níveis, de acordo com a sua resistência à pressão, temperatura e número de ciclos. Neste gráfico, podemos visualizar que as mangueiras isobáricas possuem reforço variável, ou seja, podem possuir diversas camadas, para que assim mantenham a mesma pressão de trabalho independente de sua bitola. Já as mangueiras tradicionais possuem reforço constante. Por exemplo, uma mangueira com 2 camadas de reforço, ela vai possuir estas mesmas 2 camadas em todas as suas bitolas, o que resulta em quanto maior a sua bitola, menor a sua faixa de pressão. Essas normas podem ser encontradas descritas sobre o corpo da mangueira, a qual chamamos de marcações ou leyline, e é neste local onde se encontram todas as informações necessárias para identificar a mangueira. Como mencionado anteriormente, a marcação presente sobre uma mangueira serve para identificá-la corretamente, onde todo o comprimento das mangueiras deve ser marcado de forma legível. Essa marcação deve conter algumas informações específicas como o nome do fabricante ou modelo da mangueira. O nome da mangueira é a identificação que o fabricante dá ao produto, sendo uma espécie de nome próprio ou marca registrada. A norma construtiva da mangueira. As normas presentes sobre a leyline identificam quais são as regras nos quais foram baseados o desenvolvimento, criação e produção da mangueira. Elas expressam os requisitos mínimos aplicáveis a qual a mangueira precisa suportar. Bitola. A bitola geralmente é encontrada de 3 formatos, sendo DN, diâmetro nominal, traço e polegada fracionada, e estas medidas referem-se ao diâmetro interno da mangueira. Porém, para as mangueiras das normas construtivas SAE 100R5 e SAE 100R14, suas bitolas são especificadas pelo diâmetro nominal, comumente medidas pelo diâmetro externo. Pressão de trabalho. É comum em 3 unidades de medida, bar, megapascal e PSI, e se referem às pressões de trabalho que a mangueira trabalhará, sendo sempre impresso sobre a cobertura. Nenhuma menção à pressão de ruptura ou fator de segurança é permitida na mangueira, sendo esse um requisito de norma, pois essa informação pode ser mal interpretada e resultar no uso inadequado de uma mangueira, onde o usuário pode utilizá-la numa pressão acima do qual ela foi projetada. Essas pressões de trabalho vão ser encontradas em uma mangueira de várias maneiras, como você pode ver na imagem que aparece na tela. Lote ou data de fabricação. A data de fabricação é expressa com pelo menos o trimestre e o ano de fabricação, e outras marcações podem ser usadas para demonstrar o dia real de fabricação, turno de fabricação ou lote de produção. Junto da data de fabricação, informações específicas também podem ser encontradas, como nesse caso a marcação MSHA, que se trata de uma norma específica de saúde e segurança para trabalho em minas. A ordem de alguns itens ou informações adicionais depende de cada fornecedor, porém uma sequência lógica definida por norma tem que ser respeitada. Agora uma curiosidade. Quando falamos de mangueiras termoplásticas não condutoras de eletricidade, essas precisam ter uma cobertura de cor laranja. Além das informações exigidas, como já mencionei, a palavra não condutivo ou eletricamente não condutivo deve aparecer em cada repetição de marcação. Por fim, como sabemos, existem mangueiras que não possuem cobertura, não sendo possível realizar a marcação, como no caso da SAE 100R14, onde todas essas informações que eu citei precisam ser mencionadas em uma etiqueta ou fita e anexadas em cada bobina de mangueira. Gostou do vídeo? Para receber mais conteúdos desse tipo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações.